Olá a todos, meu nome é Fernando e eu sou acadêmico do curso de História, segunda licenciatura da Uninter. E nesse contexto incerto de distanciamento social, ocorre a necessidade de buscar estratégias pedagógicas diferenciadas, de modo que a realização dos estágios nos cursos de licenciatura precisou ser adaptada. E uma opção bastante positiva, adotada por algumas instituições, e eu cito de modo especial o caso da Uninter, é justamente a possibilidade de realizar os estágios de modo híbrido, na modalidade de extensão. Então, a obrigatoriedade de realizar o estágio supervisionado no ensino médio me levou a produzir um curso de extensão, que possui como público-alvo os alunos do ensino médio, mas que está aberto a qualquer pessoa que tenha interesse pela temática. E esse curso possui, como tema, os aspectos histórico-pedagógicos da Ilíada de Homero, obra que caracteriza a mais antiga expressão literária da tradição ocidental. E vai estar dividido em 3 módulos. No primeiro, apresentamos uma introdução geral, o contexto histórico do período ao qual a Ilíada remete, que é o século XII a.C., e o contexto no qual o texto foi escrito, no século VIII a.C., e analisamos os aspectos estruturais da obra. No segundo módulo, adentramos no texto da Ilíada, com um resumo temático e análise do ideal guerreiro da aristocracia militarista. O terceiro e último módulo se dedica ao estudo das questões pedagógicas que aparecem na obra e a influência que elas tiveram no pensamento pedagógico grego em períodos posteriores e as considerações finais da pesquisa. Qualquer resgate que se pretenda fazer sobre a história da Grécia, em especial da educação grega, deve obrigatoriamente iniciar com as obras homéricas, na medida que os seus registros expressam a primeira fonte fiável sobre os rudimentos da educação arcaica, ou mesmo de épocas anteriores. Sem dúvida, não seríamos capazes de compreender o alcance e as limitações do pensamento pedagógico grego sem o esforço por entender as suas origens, presentes nas 2 grandes epopeias, a Ilíada e a Odisseia, cuja autoria é tradicionalmente atribuída a Homero. No entanto, é necessário cuidado quando fazemos referência a Homero. Ele é descrito pela tradição como Aedo, cego. Aedo era um poeta que declamava suas poesias de cidade em cidade. E Homero teria nascido por volta do ano 850 a.C., na Jônia, que era um distrito grego que ficava na costa ocidental da Anatólia, que hoje constitui a porção asiática da Turquia. E a respeito de Homero, pouco se sabe de concreto. Tanto que alguns pesquisadores questionam não somente o fato de ele ter sido autor das 2 obras, mas também a sua própria existência. E essa é a chamada questão homérica. Mas, seja como for, os poemas homéricos formavam, durante séculos, a base da educação grega. Tanto no que se refere aos aspectos do que poderíamos chamar de educação formal, quanto da vida cultural dos cidadãos. Portanto, no que se refere aos objetivos desse estudo, vamos manter o foco sobre as questões estruturais e os aspectos histórico-pedagógicos da Ilíada. E por essa razão, a exemplo do que fizeram os antigos, vamos considerar Homero como o efetivo autor da Ilíada, ou, no mínimo, como responsável pela redação final que concede unidade à obra. E o objetivo desse curso é compreender o significado formativo do conceito de areté, a virtude, excelência, no âmbito da nobreza homérica, tendo como objeto de estudo o texto da Ilíada. A Ilíada, aspectos históricos e estruturais. Na segunda metade do século XIX, um comerciante e arqueólogo alemão chamado Heinrich Schliemann, depois de vários anos de escavações em busca de vestígios da Troia homérica, descobriu, na colina Hisarlik, na Turquia, importantes sítios arqueológicos, que eram bastante significativos, de modo que não podiam simplesmente ser ignorados
no que se refere à reflexão sobre um possível fundo histórico da lendária Guerra de Troia, que é o pano de fundo geral da Ilíada. Claro que essas descobertas não traziam respostas conclusivas, definitivas, sobre a relação entre lenda e história. Mesmo porque é praticamente impossível fazer coincidir um texto épico com uma escavação, com vestígios encontrados em uma escavação. E atualmente, os estudos arqueológicos afirmam que existiam 11 cidades sobrepostas, onde se acredita que Troia estava localizada. Ou seja, 11 cidades foram destruídas pela ação humana ou por fenômenos naturais e reconstruídas, uma sobre as outras. E os estudos indicam que a cidade cantada por Homero seria a 7ª, enquanto a encontrada por Schliemann era a 2ª. Mas, apesar dessa diferença, é possível acreditar que o mito de Troia possui, sim, um núcleo histórico. Ela seria a expressão poética de uma das expedições marítimas do período micênico. A civilização, que tradicionalmente chamamos de micênica, por ter a sua capital na cidade de Micenas, expressa uma subdivisão geográfico-temporal que compreendia o período final da Idade do Bronze, entre 1600 e 1050 a.C., e cujo domínio se estendeu sobre a maioria dos povos do Mediterrâneo Oriental. É possível que Troia realmente tenha existido e, em uma época muito antiga, tenha sido atacada pelos gregos. Mas toda a construção narrativa da Ilíada, as circunstâncias da guerra, os personagens, a atuação dos deuses, fazem parte, obviamente, da mitologia. Portanto, embora não possamos considerar a Ilíada e a Odisseia como fontes históricas primárias, esses poemas carregam aproximadamente 1 milênio de história grega em contornos mal definidos, o que implica a ideia de que Homero não foi o precursor da civilização grega clássica, mas o representante do que restava de uma civilização mais antiga. E a Ilíada é a obra mais antiga da literatura ocidental. E o título vem de Ilion, o nome como os gregos se referiam a Troia. E o poema está dividido em 24 cantos e se insere no contexto do 9º e último ano da Guerra de Troia, ocorrida com o objetivo de resgatar Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, raptada por Paris, um príncipe troiano, e foi escrita por volta do ano 700 a.C., possivelmente em dialeto jônico, mas continha elementos eólios, micênicos, acádios cipriotas, além de formas desconhecidas que são, para nós, desconhecidas, próprias da linguagem artística, formando uma língua parcialmente artificial. E o fato do poema ser cantado em uma língua que não era comumente falada pelos ouvintes faz referência a uma verdade eterna, que é simplesmente transmitida ao poeta. Homero concede credibilidade à narrativa de um acontecimento do qual ele não foi testemunha, mediante a invocação das musas, cujas palavras simbolizam a força da tradição, mais verdadeira do que uma possível observação subjetiva, uma interpretação individual. O poema é o canto das musas. O poeta permanece à distância. Ele é somente o instrumento de uma verdade exterior, de uma verdade superior, divina. E o início da Ilíada é o anúncio do seu tema. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles. Homero não tem necessidade de oferecer maiores explicações, porque os espectadores, aos quais a obra estava destinada, conheciam o contexto do poema, os personagens que faziam parte dele. A Ilíada é apenas um episódio dentro do extenso relato sobre a guerra. E ainda que o título sugira um tema amplo, na Ilíada, Homero tem o objetivo de cantar não a guerra na sua totalidade, o que seria absurdo, se tratava de 10 anos de luta, o poema ficaria gigantesco ou extremamente superficial. Por essa razão, Homero faz um recorte bem preciso, bem delimitado, um espaço de tempo de menos de 2 meses, e se concentra especificamente nas consequências da fúria de Aquiles. Faz isso justamente porque todos os gregos conheciam a história da guerra. Ele apenas conta com detalhes
um episódio específico. Todos os acontecimentos imediatamente anteriores ao início da ação descrita na Ilíada, circunstâncias do rapto de Helena, os preparativos para a guerra ou os 9 anos de batalha que já tinham ocorrido, são apenas referenciados. Toda a estrutura da Ilíada está subordinada à cólera de Aquiles, com o entrecruzamento de diversos fios narrativos. Inclusive nos momentos em que Aquiles está ausente, as consequências da sua fúria se fazem sentir. Mesmo porque o seu temporário afastamento permite que outros heróis se destaquem. E esse é um recurso que o poeta utiliza de maneira consciente. Não restam dúvidas de que a Ilíada e também a Odisseia foram redigidas tendo por base um vasto material pré-existente, ou seja, poemas de menor extensão, sagas e lendas de origem diversa, transmitidos sempre oralmente e que remontam até o século XII a.C. e foram incorporados a narrativas cada vez mais complexas. Nesse sentido, a Ilíada e a Odisseia poderiam ser apenas um conjunto de histórias desconexas, visto que são a compilação de uma longa tradição oral. Mas foram constituídos de modo a apresentar uma unidade inteligente e artística, que deriva necessariamente de uma ideia central. No caso da Ilíada, o trabalho de compilação da tradição anterior, da tradição épica, caracteriza a obra de um poeta formidável. Talvez o Homero histórico, que conseguiu realizar uma síntese impressionante frente ao material heterogêneo a que teve acesso, imprimindo a marca do seu grande gênio. A Odisseia, por outro lado, reflete um estágio muito posterior da história da cultura grega e revela uma redação que fica aquém das referências que lhe serviram como matéria-prima. Essas considerações levam a imaginar uma dupla autoria dos poemas, ou seja, que eles foram redigidos por autores diferentes em épocas diferentes, mas que trabalharam com a mesma tradição. Cabe também uma referência à presença efetiva dos deuses na narrativa da Ilíada, que constantemente intercedem, de modo direto nas batalhas, em favor dos seus protegidos, alguns do lado grego, outros do lado troiano. E os deuses homéricos são antropomórficos, possuem forma humana e partilham com os humanos grande parte das suas características, dos seus defeitos, das suas paixões. E embora ainda exista uma diferença gigantesca que separa homens e deuses, uma distância calculável, mas Homero exclui da lista dos deuses olímpicos criaturas monstruosas ou sombrias, bastante comuns na mitologia, e dá aos deuses aspectos mais humanos, mais familiares, e com isso torna os deuses mais acessíveis. A crença na razão, o traço característico do pensamento grego, se mostra de modo surpreendente também na sua mitologia. Os gregos acreditavam que o universo obedecia a leis racionais, e assim poderia ser explicado. Inclusive no domínio pré-filosófico dos escritos homéricos, existe certo nível de racionalização, porque existe uma força, Ananke, a necessidade, um ordenamento cósmico que nem mesmo aos deuses era possível ignorar. E a poesia épica foi de fundamental importância no desenvolvimento intelectual que levaria, alguns séculos depois, até a filosofia. Por essa razão, Homero, como o grande poeta da tradição épica, tem o seu lugar garantido nesse processo. Isso por 2 motivos principais. O primeiro, os seus textos fazem referência a uma tradição muito mais antiga e permitem conhecer o modo de ser e pensar do período homérico, 1100 a 800 a.C., e o período arcaico, entre 800 e 500 a.C. E, segundo, porque quando colocou os mitos antigos por escrito nas suas poesias, Homero tornou possível uma crítica mais profunda, o que, pouco a pouco, purifica o mito, o torna mais racional, até que a própria estrutura mítica se torna insuficiente para explicar a realidade. E é esse o momento em que nasce a filosofia. No segundo módulo do curso, vamos acompanhar um breve resumo temático da Ilíada,
e análise do ideal guerreiro da aristocracia militarista. Um grande abraço e até o próximo vídeo.